dia. Uma grande alegria estar aqui mais uma vez. Oportunidade de conversarmos a respeito do Evangelho, de procurarmos nesta casa algum recurso para que a nossa vida seja melhor. Todos nós que aqui estamos trazemos conflitos, sofrimento, dúvidas, questionamentos, e a proposta não só do Centro Espírita, mas de qualquer templo religioso é ofertar condições para que a gente consiga se sentir melhor. E nós estamos em dezembro, o primeiro domingo de dezembro, e janeiro está aí, e muitas vezes no mês de janeiro nós começamos a fazer os planos, programação do ano que vai começar. Eu gostaria de sugerir hoje para nós anteciparmos essa proposta, porque janeiro é um mês desafiador, né? Não sei na casa de vocês, mas na minha casa começa a chegar um monte de boletos, IPTU, IPVA, material escolar, matrícula, e aí parece que a gente começa a perceber que nas festas de fim de ano não estávamos com tanto dinheiro quanto nós imaginávamos. E aí a programação espiritual tende a ficar em segundo plano. Então eu gostaria de propor que nós fizéssemos essa análise de planejamento agora, por exemplo, aproveitando as vibrações suaves e favoráveis da presença de Jesus, sendo lembrada de maneira mais clara, mais viva, por ocasião do Natal. A questão do planejamento, em geral, ela começa a se tornar mais evidente para nós no contexto material, natural que seja assim. Então, todos nós aqui, com mais ou menos disciplina, com mais ou menos organização, certamente estabelecemos algum nível de planejamento em relação à parte financeira, à parte profissional, à parte da sua saúde, da sua alimentação, mas poucas vezes nós lembramos daquilo que representa a nossa verdadeira proposta aqui, que é o planejamento espiritual. Todos nós aqui estamos reencarnados para o progresso espiritual. E de maneira geral, o que menos fazemos é considerar isso. E considerando uma frase muito sábia, né, da palestrante Irvênia Prada, por acaso minha sogra, então, desde que comecei a gravar as palestras, eu só falo bem da sogra. Minha sogra diz uma frase muito verdadeira: em preparar-vos está o segredo do sucesso. Então nós realmente temos que nos preparar para o sucesso mais importante de todos, que é o espiritual. Mas e a programação material é importante? Com certeza. Profissional, financeira, tudo é importante. Mas é uma importância relativa, porque passageira. Nós podemos ser o indivíduo mais organizado com a parte financeira, com a parte profissional. Isso ficará para trás. O aprendizado que nós conquistarmos é um patrimônio para a eternidade. Mas os bens, os títulos, tudo isso ficará aqui na Terra mesmo. Então, o planejamento espiritual, a programação moral, tem que ser prioridade. É um certo contexto de inteligência nós buscarmos isso, entendermos isso. Não significa que prontamente será colocado em prática. Se fosse fácil assim, nós ouviríamos uma vez os benefícios da alimentação saudável.
E em ouvindo uma vez, em acreditando na sensatez daquilo, jamais teríamos arrependimentos após as festas infantis. Brigadeiros, e refrigerantes, e batatas fritas, e assim por diante. Mas a gente primeiro precisa considerar a importância, a sensatez daquilo que nós acreditamos. E como é que nós podemos estabelecer esta programação, este planejamento? Está lá na pergunta 919 do Livro dos Espíritos. Qual é o método mais eficaz de estabelecer o nosso progresso e resistirmos ao mal? E quem responde essa pergunta é Santo Agostinho. Ele diz assim: já vou-lo disse um sábio da antiguidade, conhece-te a ti mesmo. E isso faz todo sentido. Como é que eu posso estabelecer um planejamento de sucesso espiritual se eu nem me conheço? Então nós precisamos regularmente repetir algumas perguntas. Quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? Quais são meus maiores defeitos? Quais são as minhas melhores virtudes? Quem são meus desafetos mais críticos? Quem são meus grandes amores? Porque nesse processo de repetirmos a pergunta, de nós... Tenho água aqui, obrigado. Nesse processo, nós vamos começando a nos conhecer. Certa vez, Joana de Ângeles recomendou a Divaldo Pereira Franco que fizesse esse exercício. O Divaldo conta que começou a fazer em frente ao espelho. E ele, olhando para a sua própria imagem, perguntava: quem é você? Quais são os seus defeitos? Quais são as suas virtudes? E ele dizia que enquanto ele fazia a barba, ele ia repetindo aquelas perguntas, e depois de alguns meses, ele ouviu: você não sabe perdoar. Aí ele conta que virou rápido assim, falando: só pode ser obsessor. Mas não é obsessor nenhum. Porque aquilo começou a brotar do seu inconsciente. E ele começou então a fazer um diálogo consigo mesmo, um monólogo. Disse assim: é claro que eu consigo perdoar. Eu tenho várias palestras sobre o perdão, eu tenho livros sobre o perdão, eu oriento as pessoas sobre o perdão. E aí, dos refolhos do seu inconsciente, certamente talvez o seu mentor orientando, ela só jogou aquela mensagem suave, falando assim: e aquele episódio assim. Aí ele conta que ele ficou assim furioso de lembrar. E quando ele se olhou novamente no espelho, ele estava com a carótida saltada, Aqui a têmpora até estava pulsando. E ele dizia assim: eu perdoei todo mundo. Aí quando ele se viu vermelho, ele pensou consigo mesmo: talvez eu não tenha perdoado, mas eu tenha falado que eu perdoo. E aí ele começa um processo infalível, caso alguém precise algum dia, é um método infalível para perdoarmos. E a lição é de Jesus: orai pelos vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem e caluniam. É garantido. O tempo varia um pouco, Às vezes alguns dias são suficientes, às vezes alguns séculos, mas é garantido o sucesso. Mas a partir desse exercício, então, de nós nos perguntarmos: quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? Quais são minhas virtudes? Quais são meus defeitos? Eu consigo estabelecer
um programa de planejamento, que é o que nós precisamos fazer, todos nós. Porque a partir de um programa de autoconhecimento, eu vou saber quais são meus defeitos mais críticos, aqueles que colocam em risco o sucesso espiritual de uma encarnação. E todos nós aqui, se estamos num domingo de sol, quando poderíamos estar fazendo várias outras atividades mais prazerosas para a matéria, se estamos aqui, temos a convicção de que já estamos despertos para a importância do bem. Então, um grande compromisso nosso nessa atual existência precisa ser: vamos tentar evitar novos dramas. Vamos procurar lidar com os dramas que nós já temos e fazer o bem que estiver ao nosso alcance. Salvo se tiver algum missionário aqui, a maioria de nós possivelmente vai passar essa encarnação no contexto familiar, no seu trabalho, atividades sociais, resgatando os equívocos do passado. E talvez, em alguma futura, venhamos a ser grandes missionários da humanidade. Mas no atual momento, se nós evitarmos novas dívidas morais, já é um grande passo. E isso se consegue com o lema do Espiritismo: caridade. Para que nós sejamos capazes de lidar com esse planejamento, é muito importante que a gente tenha uma consciência plena de que o bem não vai brotar espontaneamente em nós. Foi a pergunta 897 do Livro dos Espíritos. Kardec questiona se nessas pessoas que naturalmente o bem já é uma realidade, se isso veio de modo espontâneo. E a resposta é muito sensata, mas nós mesmos poderíamos deduzir, porque seria justo da parte da providência divina prover gratuitamente, espontaneamente o dom da bondade? Não seria razoável. Quem não gostaria de nascer com este dom? Todos nós. E ali vem na resposta algo muito importante para nós dentro desse planejamento. E na resposta uma frase assim: nessas pessoas o bem se tornou um hábito. Nos espíritos mais evoluídos, o bem se tornou um hábito. A repetição dos nossos atos gera um hábito. A repetição dos nossos hábitos forma o nosso caráter. E o nosso caráter estabelece o nosso destino. Então, se nós formos resgatar o que nós queremos para o nosso destino, temos que estabelecer o que buscamos para a construção do nosso caráter. E, diante da construção do nosso caráter, temos que analisar quais são nossos hábitos. E para descobrirmos quais são nossos hábitos, temos que nos perguntar quais atos estamos repetindo. É assim que funciona, nessa escala progressiva. Agora, em relação aos nossos hábitos, é uma questão muito interessante, que está lá também no Evangelho, segundo o Espiritismo. Os eventos que nos acontecem têm uma importância pequena e relativa. O que realmente faz diferença é a maneira como nós nos portamos diante dos eventos. Mesmo um evento difícil pode ser
considerado por nós uma grande oportunidade de aprendizagem. Uma tristeza, uma frustração. Isso pode ser aproveitado de maneira extremamente positiva para o nosso progresso moral, que é o objetivo dessa vida. Recentemente esteve aqui na nossa região a Elizabeth Lacerda, que faz palestras espíritas e também tem músicas maravilhosas, né, que ela gravou, que ela compõe. E em uma das palestras que ela fez aqui, lá no Amor e Caridade, ela fez uma interpretação do que significa o erro extraordinária. Ela falou que o erro traz um ponto de luz naquele segmento da nossa trajetória que precisa ser reparado. Antes de errar, aquilo ficava na obscuridade, ficava em um contexto mal estabelecido, como quando nós colocamos o que não queremos ver naquele quarto da bagunça, no porão, no sótão, e quando o erro vem à tona, é como se fosse feita a luz sobre aquele ponto que requer um cuidado importante. Diante disso, considerando então esse aspecto dos nossos atos se transformarem em hábitos, dos nossos hábitos estabelecerem o nosso caráter, e do nosso caráter selar o nosso destino, e sabendo que mais importante que o evento em si é como nós nos portamos diante do evento, nós temos que entender a diferença entre reagir e agir diante de um evento, diante de uma situação. O que é instintivo, impulsivo, é reagir. E para reagir, nós utilizamos o patrimônio que nós já trazemos. Então, por exemplo, em um desafio qualquer no trânsito, aquelas pessoas mais primitivas, como um amigo meu que eu conheço, do qual eu sempre falo nas minhas palestras, né, que ele reage como um homem das cavernas no trânsito, certo? E eu tento falar para ele, olha, isso não é caridoso, sei que pode, mas ele é turrão, ele é teimoso, mas eu tenho muita esperança, né, que ainda nessa encarnação ele faça progressos com isso. Inclusive tem o mesmo nome que eu. Mas o que é imediato quando vem a pessoa e nos fecha? É reagir. Como que eu reajo quando alguém, dentro da minha visão primitiva, está afrontando o meu espaço, o meu território, a minha área de circulação? Eu reajo com agressividade. Tanto uma agressividade, né, na condução do veículo, ou mental, verbal. Por que eu reajo assim? Eu não preciso nem planejar ou pensar, porque para reagir basta o patrimônio que nós trazemos. E o patrimônio que a maioria de nós traz dos séculos passados é um patrimônio de guerras, de conflitos, de agressões. Então, se eu não me programo, qualquer situação desafiadora que chegar para mim será interpretada, será tratada com uma reação impulsiva, na qual eu vou resgatar a minha conduta equivocada de vidas anteriores e dessa vida. Então aí a importância de nós nos conhecermos e sabermos quais são os aspectos que representam maior gravidade do ponto de vista moral para a nossa encarnação. Então, se eu tenho esse desafio, por exemplo, no trânsito, e eu, sabendo deste defeito meu,
resgatar a frase da minha sogra, em preparar-vos reside o segredo do sucesso, e vou me preparar para quando eu estiver ao volante. Como? Eu posso fazer uma prece antes de dirigir. Eu posso sair com bastante antecedência para os compromissos. Eu posso colocar uma música suave, sublime, como que o Fernando apresenta aqui para nós. Posso colocar Divaldo Pereira Franco lendo preces. E posso me planejar como eu vou agir se alguém me fechar, se alguém brecar, se alguém fizer alguma conduta que na minha interpretação primitiva está afrontando o meu território. Aquela coisa bem do homem das cavernas, né? Então, se eu me conheço, eu consigo me planejar. E assim para tudo da vida. Em geral, todos nós aqui trazemos desafios semelhantes nos aspectos mais comuns das tragédias familiares. São os conflitos por conta de posse, por conta do ciúme, da traição, da sedução, do poder, da opressão, da subjugação. Então, estabelecendo esse propósito de conhecer os meus defeitos, saber que realmente eu preciso buscar uma conduta melhor. E eu vou começar a trazer um programa. Como eu devo me portar, vou me planejar. Como eu quero estar em 2024 em dezembro, em relação aos meus desafios morais. Eu nem sei quais são. Tudo bem. Vamos começar a descobrir. Vamos escrever. Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, eu preciso corrigir isso. Essa pessoa me traz um desafio muito grande. Então, é uma dica, né? Pode ser que alguma família aqui presente exista alguma dificuldade de convivência, de relacionamento, né? Especialmente nas festas de fim de ano. Mas era para ser tudo tão assim, elevado, gostoso, sublime. E será? E será? Eu garanto para vocês que todos nós teremos ocasião de nas reuniões familiares termos somente momentos elevados, fraternos, agradáveis. Todos nós teremos isso. Um pouco mais adiante. Quando nós restabelecermos uma convivência fraterna com aqueles que nós prejudicamos em vidas passadas, que hoje estão na nossa família como pontos a ajustar. Então, diante disso, é compreensível que ainda não haverá aquela expansão de alegria em todas as pessoas. Mas eu posso fazer melhor do que tenho feito. Eu posso me planejar. É um momento de congraçamento familiar? Sim. Podemos descuidar da vigilância? Não. Ao contrário, temos que aumentar a proposta de atenção, de vigilância. Por quê? Porque trazemos todos nós, no núcleo familiar, pessoas com as quais nós temos ajustes a fazer. E tudo bem, é um processo natural. Não preciso me culpar, nem me cobrar, nem aceitar tudo de desagradável que aquela pessoa queira fazer para mim. Basta nos planejarmos. Vamos começar hoje a orar pelo encontro familiar. Vamos planejar como será a situação para que a chance de sucesso espiritual seja maior. É assim que funciona para tudo na vida. Temos que nos planejar. Planejamento requer conhecimento dos defeitos. E aí fazer um programa para que eu saiba como eu devo agir. Eu creio que até aqui
A nossa conversa é simples. O entendimento desse aspecto é bastante direto. O desafio está em colocar em prática. E aí vem, como sempre, o aspecto sublime de Jesus nas nossas vidas. Por quê? Porque uma vez que eu tenha feito o exercício do autoconhecimento, uma vez que eu tenha estabelecido a proposta de mudar meus atos, para melhorar meus hábitos, para dignificar meu caráter, para iluminar meu destino, eu vou me encontrar pleno de entusiasmo, motivação e disposição para ser uma pessoa melhor. Mas os desafios virão, naturalmente. E qual que é o contexto que nos desarvora? Nós vamos tropeçar. Nós vamos cair. Mas eu já tenho que partir desse pressuposto? Não é necessário nós já contarmos com isso. Somente o bem se justifica, mas é compreensível. É muito compreensível que nós tenhamos que lidar com as nossas quedas e com as quedas daqueles que estão ao nosso redor, das pessoas que nós amamos. E onde que está o roteiro libertador de Jesus? Nas palavras que Ele nos trouxe: eu vim para levantar os caídos. Os sãos não precisam de médicos. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Nesse contexto, até mesmo na escolha que Jesus fez dos seus apóstolos, Maria de Magdala, que era uma prostituta de luxo, Pedro, que era um homem muito rude, e diversos outros trabalhadores de Jesus que foram aceitos para o trabalho de divulgação do Evangelho, para curar feridas, para libertar os obsessos, eram pessoas plenas de defeitos, de falhas, de conflitos, e Jesus sempre acolheu, convidou, aceitou essas pessoas. Isso serve para todos nós que estamos aqui. Porque às vezes, nesse processo de planejamento espiritual, é comum vir aquele sentimento: eu estou muito perturbado, eu vou esperar eu melhorar e depois eu vou começar a fazer o bem. Mas o contexto que Jesus demonstrou com seus seguidores era diferente. Vamos fazendo o bem a si mesmo, e nesse processo você se tornará uma pessoa melhor. Proposta que foi plenamente considerada por Kardec quando colocou: fora da caridade não há salvação. Então, quando nós tropeçarmos, apesar do planejamento verdadeiro que nós traçamos, vamos fazer esse exercício de autoanálise, tendo compaixão de nós mesmos, não acomodação, mas compaixão. Errei. Por que eu errei? Porque é isso que eu sou. Neste momento da minha trajetória evolutiva, é isso que eu sou. Mas, felizmente, já tenho um roteiro seguro a clarear meu caminho, a iluminar meus passos, que é a proposta do bem. É a proposta de seguir com o planejamento feito de maneira anterior, que eu vou renovar. Às vezes também a gente tropeça, a gente tem uma queda moral, e a gente diz assim: é segunda-feira, né? Nós já começamos a semana enfiando o pé na jaca. E a gente diz assim: não vejo a hora de chegar domingo para ir no meu e-mail tomar um passe e ver se eu dou uma ajustada, né? E a gente fica a semana inteira arrastando aquela jaca com o pé.
Olha, eu vou ser honesto com vocês, isso não é muito inteligente. Porque nessa de nós aceitarmos continuar com o pé na jaca, fica fácil a gente fazer outras bobagens. Então, se é segunda-feira, ou se é domingo à tarde, né? A gente saiu do meio-meio, né? Tomamos o passe ali naquela cama, ouvimos a música do Fernando, né? Aconteceu também com um amigo meu, né? Esse amigo que eu sempre falo para vocês, né? Saiu daqui enlevado, flutuando, tinha sido uma palestra sublime. Ele foi chegando na casa dele, em frente ao condomínio que ele mora, e vi que uma pessoa na vaga de morador estava conversando com a portaria. Ele pensou, meu amigo pensou, né? Ele me conta tudo. Falei assim, olha lá, ó, o fulano não viu ali escrito enorme no chão, né? Onde que é para o visitante entrar, está aqui agora obstruindo a chegada do morador. A pessoa não sabe ler. E comecei sempre a dizer, vou buzinar. Aí a esposa do meu amigo falou assim, não faz isso. Espera um pouquinho. Está tudo bem, não temos compromisso, estamos com saúde, estamos confortáveis dentro do carro. Não, mas é um absurdo, né? E que discurso assim. Quando ele está para buzinar, o motorista pôs a cabeça para fora falar com o interfone, e era um amigo dele, presidente do Centro Espírita de Maringá, com o qual meu amigo tinha estado 2 dias antes e fez uma palestra maravilhosa sobre a paciência. E, inclusive, meu amigo sabe que esse outro amigo tem terreno lá no condomínio, ou seja, tinha todo o direito de estar ali. E depois viemos a descobrir que a cancela estava com defeito. Então, nós vamos ter nossos tropeços? Vamos. Quando é que nós vamos parar de tropeçar, de ter quedas morais? Quando formos espíritos de luz. Até lá nós temos que aprender a lidar com isso. Mas quando nos identificarmos em quedas morais, em erros, frustrações, não vamos esperar o próximo domingo para nos ajustarmos. Vamos imediatamente nos recolhermos diante do altar da nossa consciência e orarmos. Senhor, me perdoe. Eu mais uma vez cometi esse erro. Mas eu reconheço ele. E eu quero me reajustar. Eu quero retomar o planejamento moral que eu fiz. Porque eu sei que aquilo é o certo. E aqui existe um fundo de verdade muito grande naquele dito popular: quanto mais eu rezo, mais a assombração me aparece. Por quê? Quanto mais comprometidos nós estivermos com o nosso planejamento espiritual, maiores serão os desafios que chegarão para nós. No primeiro momento, isso parece meio revoltante, né? E a gente escuta e a gente fala isso. Nossa, mas eu estou indo no centro 4 vezes por semana e faço o evangelho todo dia, e leio o livro espírita, e vou na HU, e vou no Lar dos Voos e das Vozes, e participo da campanha do Rio. E os desafios vão chegando na família, na saúde, na profissão, e a gente começa a ficar meio revoltado. Sim, eu acho que Deus não está vendo, eu vou começar a fazer prece com megafone para ver se Deus me escuta. Na verdade, é um processo natural. Quanto maior for o nosso comprometimento com o nosso programa de crescimento espiritual, maiores serão os desafios. E isso é fácil entender. Na vida acadêmica, da escola, da faculdade, é assim. O aluno aprendeu as operações básicas,
ele passa para as equações de primeiro grau, segundo grau, terceiro grau. Depois vai passar para cálculo, derivada, matriz. Eu gosto de falar de matemática assim para ver se em alguma encarnação eu gosto, né? Na verdade não entendo nada, mas acho bonito falar. É natural que o aluno que vai progredindo vai tendo desafios cada vez maiores. Ah, Marcelo, então se é assim, eu não vou fazer planejamento nenhum, não. Então eu fico aqui no meu básico, né? Vou ficar numa vida bem anônima, apagada. É como na mediunidade, né? A pessoa, quantas vezes já ouvimos isso quando fazemos atendimento fraterno? Ah, como é que eu faço para desativar a minha mediunidade? Porque já me falaram, quanto mais eu estudo isso, mais coisa eu vou ver, mais conversa eu vou escutar, né, dos espíritos. Eu vim aqui para desligar a minha mediunidade. E aí a gente procura conversar, né, dentro das nossas possibilidades, mas assim, nós temos dois caminhos para interagirmos aqui na Terra para o nosso progresso: ou trabalho no bem ou amor. Então, eu acredito que é melhor certamente nos envolvermos com o planejamento espiritual, nos envolvermos com compromissos sérios de estudo, de trabalho no bem, lidarmos com o crescimento das adversidades, o que é natural, do que padecermos as dores que obrigatoriamente vão nos conduzir a esse mesmo patamar de comprometimento com o bem. Porque só existe uma fatalidade na vida: o progresso. E a felicidade atrelada ao progresso. O nosso livre-arbítrio está em atendermos ao progresso e à felicidade agora ou daqui a milênios. Mas é uma lei inquestionável. O progresso e a felicidade vinculada ao progresso moral. É mais inteligente fazermos isso agora. E se nós nos vincularmos a esses compromissos, as adversidades virão. E nós estaremos crescendo, nos capacitando, fazendo o bem. E isso vai se tornar um hábito. E o bem ficará espontâneo para nós um dia, como o é naqueles espíritos mais evoluídos. Então, para finalizar, eu vou contar uma passagem que já falei aqui anteriormente, mas é uma demonstração muito vível para mim do que é a pessoa que já tem a conquista do bem espontâneo. É uma história verídica que se passou em Phoenix, que é a capital do Arizona, nos Estados Unidos. E era uma jovem mãe com seu filho, que o apelido era Billy, nos seus últimos dias de leucemia. Então, a mãe havia feito a conduta adequada desde o início, mas certamente para aquele espírito a programação daquela encarnação seria de uma existência mais breve. E mesmo já com o entendimento claro de que o corpo estava já nos seus momentos derradeiros, a mãe pergunta assim para ele: filho, o que você quer ser quando crescer? E o filho sorriu com muito amor pela mãe, porque ele já sabia que não iria alcançar a idade adulta. Mas compreendendo aquela demonstração tão afetuosa de sua mãe, ele respondeu assim: ah, mãe, quando eu crescer eu quero ser um bombeiro. E a mãe naquela noite ficou pensando, né, na fala de seu filho, e na manhã seguinte ela teve uma ideia. E ligou no corpo de bombeiros, e o atendente, né, já sempre atento a alguma emergência, ela já antecipou: não se trata de emergência nenhuma,
eu gostaria de falar com a pessoa a respeito de um pedido. O atendente disse: sim, pode dizer. Meu filho se encontra em fase terminal, tem 10 para 11 anos, estou no hospital X, e seria possível um bombeiro vir aqui, só para o meu filho ter essa alegria de ver um profissional fardado, né, desses vinculados a salvar as vidas, a apagar incêndios? Será que isso é possível? E o atendente disse: olha, eu vou me comunicar com o comandante, porque isso foge da minha alçada. É diferente quando eu tenho que acionar uma viatura. Eu assim, sim, quando que eu posso ligar? Não, o comandante está passando aqui agora. Vou colocar ele ao telefone. E o comandante daquele corpo de bombeiros já era uma dessas pessoas em que o bem se faz espontâneo. Porque ao ouvir a solicitação daquela mãe, ele disse assim: minha senhora, podemos fazer melhor do que isso. Será que a senhora consegue uma autorização do médico responsável para o seu filho amanhã vir ao nosso quartel aqui dos bombeiros? Porque amanhã, casualmente, é dia do bombeiro honorário, em que nós concedemos à pessoa da sociedade civil a oportunidade de receber esse título honorífico. Será que a senhora consegue? Ela disse assim: olha, o senhor pode contar com isso, porque o médico já falou para mim que a partir deste patamar eu tenho liberdade de fazer o que quiser, desde que os cuidados básicos, né, como soro, etc., sejam atendidos. E o comandante disse assim: então, muito bem, me passe as medidas do seu filho, por favor. E a mãe passou. No dia seguinte, pela manhã, o comandante estava lá com a sua viatura própria e havia levado o uniforme nas medidas do menino, e com todo o respaldo da mãe e do enfermeiro que estava de folga, se prontificou a participar, ele foi ao corpo de bombeiros, participou do hasteamento da bandeira, saiu em uma viatura para um pequeno socorro apropriado à sua condição, e durante todo o dia o jovem Billy esteve atendendo às solicitações. Participou de um treinamento dos novatos, colocou a sua mão naquela mangueira para fazer o teste de apagar o incêndio, e ao chegar no fim daquele dia, ele então recebeu, pela sua conduta apropriada, o título de bombeiro honorário, e voltou para o hospital radiante. Ele falou assim: mãe, eu posso dizer que eu sou um bombeiro? E a mãe disse: com certeza, meu filho, você é. Está aqui o certificado para comprovar. Contrariando as expectativas de poucos dias, o jovem Billy permaneceu no hospital mais algumas semanas. Mas certa ocasião, ele realmente começou a dar sinais dos seus últimos instantes. E a mãe, percebendo aquilo, ligou mais uma vez no corpo de bombeiros, falou com o atendente e disse assim: o meu filho Billy está se despedindo de nós. E o atendente, claro, não lembra dele. Se não for pedir muito, será que algum de vocês poderia vir aqui? O meu filho ficou tão feliz quando esteve aí com vocês. E o atendente disse: eu tenho que passar a sua solicitação ao comandante. E o comandante pegou o telefone e, mais uma vez, uma pessoa na qual o bem já estava espontâneo disse assim: minha senhora, podemos fazer melhor do que isso. Avise a direção do hospital que vamos chegar em 8 minutos, com as sirenes abertas, com as luzes piscando, mas que não se trata de nenhuma emergência, que eles fiquem tranquilos. O seu filho se encontra no mesmo quarto? Sim. Então,
deixe a janela aberta, por favor. A mãe fez assim, e depois de 8 minutos, o barulho da sirene, colocaram a escada e entraram 12 bombeiros, com o comandante fazendo-se em círculo. E ele disse assim: quando um de nossa corporação termina sua jornada, nós sempre prestamos uma homenagem. E tocaram a corneta, fizeram homenagens, fizeram um discurso breve. E o jovem Billy, com um fiapo de voz, disse assim: mãe, como eu estou feliz por ser um homem. E concluiu a sua encarnação, como certamente era previsto, naquele momento de muita comoção entre todos da vida. E desde que eu li essa história há mais de 20 anos, eu fiquei pensando o que é uma pessoa em que realmente a proposta de servir e de fazer o melhor faz com que o bem se torne espontâneo. E é isso que nós todos podemos alcançar, mas não virá de maneira gratuita. Tem que ser uma proposta. Então, para o nosso planejamento espiritual, não do ano que vem, mas de hoje mesmo, de todos os dias, vamos fazer exercício do autoconhecimento, vamos nos planejar para aprendermos a lidar com nossos defeitos, vamos ter perseverança e disciplina nos nossos propósitos. E quando tropeçarmos, vamos lembrar de Jesus, que está sempre com a sua mão estendida, nos convidando ao soerguimento, para que possamos, apesar dos nossos defeitos, todos os dias estarmos comprometidos com o bem. Porque se assim o fizermos, um dia o bem se tornará um hábito nas nossas vidas. E os bons hábitos formarão um caráter luminoso, e o nosso destino será pleno de amor. Muito obrigado.